A paz do Senhor para todos. Amém. Abri sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4, até o versículo 4, que vai dizer assim: Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deleita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Uma viúva de um profeta tinha 2 filhos e uma causa de dívida, podemos ver. O seu marido, que temia o Senhor, morreu. Ela então decide se encontrar com Eliseu. Ela vai dizer a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Mas agora quem ele devia estar querendo levar os meus 2 filhos para serem servos? Ela estava dizendo para Eliseu: O meu marido tem uma história com Deus, porém estão querendo levar os meus 2 filhos. Ou seja, há uma história, só que há também um porém. Guarde isso convosco. O porém que nós vivenciamos é também a nossa história. Analise que toda a trajetória dos maiores e menores profetas da Bíblia tinha um porém. Por exemplo, Moisés. Quando Deus encontrou com Moisés para que ele pudesse ir no Egito para livrar os israelitas, Moisés se dissesse para Deus, diferente do que ele havia dito, dissesse assim: Eu vou, porque eu estou capacitado. Ele não ouviria Deus falando: Eu estou contigo. Isto é, se eu e você não tem um porém na história, não enxergamos quem já é na história: Deus. Pois é necessário porém, porque é no porém que entra uma nova história. Uma nova história seria da viúva. Sim, o marido dela havia morrido. Então a gente pensa: acabou a história. Não tem história. O que ela está procurando não existe mais. Não. Se algo acaba, entra uma nova história. Porque história para Deus não se acaba, mas se começa com você. Há um porém, sim. Só que ela ainda clama a Eliseu diante do porém. Ela está procurando algo que acabou, Isabela. A história. O marido dela que tinha história, não ela. Olha, mas quando vivemos algo com Deus, colocamos a nossa família para viver também, não é mesmo? Ou seja, a história começou uma nova com a viúva. Só haverá antes e depois na nossa caminhada com Deus, quando houver o porém. O porém da viúva é os filhos. Qualquer momento os filhos dela podem nunca mais ver ela. Aprecie comigo que a viúva reconheceu a história e ela também reconheceu o agora. Mesmo ela reconhecendo agora, ela se encontra com Eliseu. Eu comecei a se perguntar por que ela se encontrou com Eliseu. E Deus me deu a resposta. É porque ela quer viver uma nova história. Ela não se permitiu ficar parada, mas ela clamou a Eliseu. Isto significa que viver o diferente com Deus não é somente haver disposição, mas é estimular a sua fé no impossível. A tua história começa usando a tua fé. Quando ela clama a Eliseu, ele diz para a viúva: O que você tem em casa? Ela fala: Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eliseu então pede para ela pedir vasos emprestados, vasos vazios, não pouco. Com certeza,
ela pensou consigo mesma: Eliseu não entendeu que eu só tenho apenas uma botija. Não dá para tantos vasos assim. Mas eu vou fazer porque eu quero viver uma nova história. Os vasos poderiam já estar cheios. Isto iria facilitar, claro. Só que não seria dela. Isso significa que viver uma nova vida com Deus é criar novamente. Criar intimidade com Deus é criar mesmo com a situação não atendida imediatamente. Portanto, a viúva deveria derramar o azeite em todos aqueles vasos. No momento que ela estava derramando o azeite, com certeza ela se sentiu cansada, na minha percepção. Mas ela pensou na nova história. Toda vez que estamos criando algo novo, se sentimos desanimados. Mas para saber que estamos criando algo novo com Deus, é quando não se permanecemos no que sentimos. Estamos parando de criar um novo com Deus, é porque estamos dependendo do que estamos sentindo. A nossa condição espiritual não depende do que sentimos, mas do que criamos com Deus. A Bíblia vai nos dizer que enquanto ela ficava alguns vasos cheios, ela colocava de lado e vinha outro vaso novamente. E é assim que a nossa vida com Deus deve ser. É lembrar que não é o suficiente uma vez, é preciso derramar outras vezes. Crescemos espiritualmente conforme o novamente. Perceba que ela estava derramando o azeite e o porém ainda estava lá. Eliseu disse primeiro para ela derramar o azeite. Foi depois que ela foi vender o azeite e pagar a dívida. Isto é, somente enfrentamos o porém se derramando na presença de Deus. Concluindo, que venhamos ser como aquela viúva. Mesmo com porém, eu enfrento.